Não existe sobrancelha irmã gêmea. Por isso hoje eu trouxe uma análise aqui para vocês com esse meu cliente, sobrancelhas masculinas. Quando uma sobrancelha é mais arqueada que a outra, o que fazer? Como identificar quais os pelos que eu vou tirar para que essa sobrancelha fique mais harmônica? Hoje eu vou te mostrar tudo o que eu sei, passo a passo, de como deixar essa sobrancelha harmônica sem deixá-la afeminada. Porque tem uma diferença muito grande da gente corrigir essas assimetrias e estar afinando a sobrancelha do cliente. E com certeza, se você afinar a sobrancelha do seu cliente, ele vai se frustrar e ele nunca mais vai voltar. Meu nome é Esther Crestani, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo do design de sobrancelhas masculino. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo novo e dicas incríveis para agregar no seu trabalho. E fique comigo até o final para você saber todo o passo a passo do design de sobrancelhas. Nesse cliente, nós percebemos que o lado esquerdo dele é mais alto do que o lado direito. É muito normal a gente deitar o cliente na maca e a sobrancelha ficar certinha, igual uma a outra. Só que quando o cliente levanta, a gente observa essa diferença na musculatura. Por quê? Nenhuma pessoa é igual a outra. Se a gente pegar o paquímetro e for medir a sobrancelha dele, a gente vai observar que esse lado vai estar muito mais baixo. Outra coisa também é a questão do direcionamento dos pelos das sobrancelhas. Esse início de sobrancelha, a sobrancelha dele fica mais quadrada e esse início de sobrancelha mais arredondado, porque esses pelos aqui, eles jogam mais pro lado e esses, eles nascem em sentido crescente. Então ele dá mais volume nessa direção. Então já tem um aspecto que é dele mesmo, dessa sobrancelha ter essa diferença. Esse olho ele é mais aberto e esse olho ele é mais fechado. E não tem como a gente deixar uma sobrancelha totalmente igual à outra. Por isso a gente tem que entrar em harmonia nessa sobrancelha para a gente deixar ela o mais parecida possível e deixar o nosso cliente satisfeito. Quando eu comecei a cuidar das sobrancelhas desse cliente, ele fazia de 3 em 3 dias com uma lâmina, ele tirava a sobrancelha e realmente a sobrancelha dele ficava com um aspecto feminino, porque ficava uma sobrancelha muito marcada, muito mais fina e não ficava harmônico para o rosto dele. Então, desde que eu comecei a cuidar da sobrancelha, a gente começou a deixar ela no volume natural que ela tem, porém realçando alguns pontos que vão valorizar o rosto dele. Então agora eu vou mostrar para vocês a marcação que eu vou fazer nele, com ele em pé, e depois eu vou seguir com a marcação com ele deitado. Então eu vou começar aqui colocando o paquímetro na sobrancelha dele que é mais baixa, mas isso não significa que eu vou baixar essa sobrancelha. Eu vou fazer o quê? Eu vou ver qual que está sendo a diferença dessa sobrancelha para essa. Então eu observo que aqui, ó, eu posso deixar esses fios crescerem um pouco mais e eu posso estar tirando esses 2 fiozinhos aqui em cima. Então eu já faço uma marcação aqui porque eu sei que esses fios eu vou tirar para tirar esse bico que foge a sobrancelha dele. Outra coisa também é o ponto inicial. Essa sobrancelha dele, o ponto inicial dele aqui não vai ficar certinho com aqui, porque aqui tá faltando bastante pelos e aqui já tem bastante pelos. Então essa é uma diferença que ele vai ter que se acostumar. E essa sobrancelha também, ela tem um aspecto de que ela vem mais retinha aqui. Já essa sobrancelha, ela vem fazendo um arqueamento aqui. Então, essa diferença também é algo que se a gente começar a mexer demais, a sobrancelha dele vai ficar fina. Então, não tem como a gente resolver isso. Agora eu vou deitar ele na maca. Para começar, eu vou higienizar bem a pele dele para tirar toda a sujeira, todo o creme, toda a poluição que fica acumulada, porque a gente vai estar tirando os pelos e os poros ficam abertos, então tem que estar bem limpa essa pele.
Agora, com o paquímetro, eu começo a fazer as marcações do ponto inicial, isso já avisando o que eu já tinha analisado com ele sentado. Eu começo ali traçar, né, as marcações para a gente tirar o excesso da sobrancelha. Vocês veem que eu não faço essa linha de cima desde o início, porque no início eu não quero mexer, então eu só dou aquela limpada. Eu delimito ela mais ali perto do ponto alto da sobrancelha, né, para a cauda. E esse lado esquerdo dele, o início da sobrancelha, ela precisa aumentar um pouquinho, porque no lado direito da sobrancelha dele, os pelos crescem muito mais e deixam esse aspecto mais quadrado, como eu falei para vocês quando ele estava sentado. Já no lado direito, a sobrancelha dele tem um aspecto que o pelo, ele nasce, que deixa a sobrancelha com um aspecto mais arredondado. Depois da marcação, eu venho cortando os pelinhos em excesso, porque só aí a gente já consegue ver uma grande diferença que dá na sobrancelha só de aparar os pelos. Então, eu vou começar ali fazendo a remoção do excesso dos pelos da sobrancelha. Eu utilizo sempre a linha, porque para mim a linha, ela é a técnica mais rápida, mais eficaz. E geralmente esse cliente, por exemplo, ele me relata que ele tem muita agonia da pinça. Porque a pinça a gente sabe que ela vai puxar pelo por pelo. A linha, vocês notam que ela laça o pelinho ali e ela já arranca vários pelinhos por vez. Então é uma limpeza muito mais rápida. No que eu demoraria para tirar essa sobrancelha masculina que tem muito pelo, por exemplo, eu demoraria com a pinça uns 30 minutos. Com a linha, ela é muito mais rápida. Nesse caso, eu vou demorar uns 10 minutinhos, nem isso. E aí, depois, eu venho tirando todo, eu já faço uma limpeza também na testa, porque a linha, esse atrito que ela faz, ela já vai removendo todas as células mortas da superfície da pele, deixando esse olhar muito mais claro. Para fazer a parte de baixo, né, da sobrancelha, eu sempre peço para o cliente esticar bem a pele. Então, ele puxa a pálpebra e ele puxa a região ali da testa para cima. Por quê? Quanto mais esticado estiver essa pele, menos desconforto, menos dor ele vai sentir. Então, isso vai fazer toda a diferença quando vocês forem fazer a parte de baixo das sobrancelhas. Você percebe também que eu não aperto a linha na pele. Eu visualizo o pelo, eu laço ele e puxo. Porque se você, por exemplo, for apertar muito essa linha na pele, você vai cortar a pele do cliente, porque a linha, quando ela tá bem esticada, ela é como uma tesourinha, uma faca, ela é muito afiada e ela pode machucar, deixar a pele do cliente toda marcada. Eu já vi casos de pessoas que fizeram a sobrancelha com uma linha, né? Tiveram experiências não positivas e a linha acabou marcando, como se a pessoa tivesse se arranhado toda. Então, sempre se atentem a isso. Dependendo também de como é a curvatura ali do olho do cliente, você não vai conseguir fazer a parte inicial toda na linha. Então, às vezes, essa parte inicial eu faço com a pinça. Então, ali eu pedi para ele esticar um pouquinho mais perto do canto interno do olho, né? Puxar bem a pele para mim conseguir pegar aqueles pelinhos, porque eu já sei que esse cliente ele não gosta de utilizar a pinça. Então, quanto menos pelinhos eu deixar para eu tirar com a pinça, melhor vai ser, porque ele não vai sentir aquele desconforto. Ali no meio também vocês têm que se atentar bem para você não tá pegando o pelinho da outra sobrancelha. Você tem que visualizar bem aqueles pelinhos que você quer pegar, laçar ele e tirar. Então, no início, se você estiver começando agora a fazer a epilação das sobrancelhas com a linha, cuidado para você não tirar em regiões que você não se sente segura para tirar, porque você pode estar arrancando um pelinho errado. Porque com a linha você passa e ela vai arrancar vários pelinhos. Nunca aconteceu comigo, mas eu sempre fui com calma. Quando eu iniciei, né,
com essa técnica, eu tirava só nessa parte de cima. Conforme eu fui sentindo mais confiança, eu fui fazendo a parte de baixo também, né? Ali eu peço para o cliente virar um pouquinho o rosto, porque eu não preciso aí ficar me curvando, né, muito para mim tá visualizando esses pelos. Então você vai pedindo para o seu cliente virando à medida que você achar necessário. E aqui, inclusive, eu deixei o vídeo rodando no tempo normal para vocês verem como a minha mão faz. Vocês veem que eu não faço ali muito acelerado. Também ele não é devagar. Então, para vocês terem uma ideia também do tempo que eu levo, né, real para mim estar fazendo essa sobrancelha, como os pelinhos eles vão realmente saindo e a gente consegue ver que vai ficando mais claro a pele, né? Vai definindo melhor essa sobrancelha. E esse cliente, quando ele começou a fazer a sobrancelha comigo, ele fazia com a navalha, ele tirava o excesso com a navalha. E hoje a gente faz a sobrancelha somente com a linha. Quando ele começou, ele fazia a cada 3 dias com a navalha. Hoje a gente faz a cada 15 ou 20 dias com a linha. Então o pelo ele demora muito mais para crescer e eu também consigo pegar todos os pelinhos, até aqueles mais fininhos, tá bom? À medida que você for pegando também essa prática, você vai ver que em 1 hora você já consegue atender 2 clientes. Porque olha a diferença que faz a gente tá vendo essa limpeza na pele, né? Essa definição que dá. Então, é muito gratificante esse trabalho com a linha. E as pessoas mesmo notam muita diferença. A limpeza que faz com a linha e a limpeza que faz com a pinça. Até porque também, como eu sempre falo, ela já faz uma leve esfoliação. Então o olhar fica mais destacado, o olhar fica mais elevado, mais limpo, mais iluminado. Isso é um plus a mais que você pode estar fazendo. Vocês percebem que eu pego ali bem rente à linha, né? Eu já tenho bastante experiência, então eu sei exatamente qual o pelo que eu quero pegar. Se você ainda não se sente seguro para fazer isso, deixa esses pelinhos para você pegar com a pinça, tá? Então eu sempre ali, ó, se o pelinho tá um pouquinho mais para cima, resistente para vir como ali eu mostrei agora, eu tenho que fazer esse pelo se encaixar nesse triângulo que forma na linha, né? Então isso deixa tudo muito prático. Outra coisa também é você observar se essa linha ela não está apertando demais o seu dedo. Porque como vocês vê ali os meus 2 dedos, né? O meu dedão e o meu indicador. Ele tá... a linha, ela vai apertando. Já aconteceu comigo no início de eu deixar ela tão apertada que o meu dedo, a ponta do meu dedo fica preta. Então você não precisa pegar um excesso de linha para ele não ficar sobrando demais e você enrolar demais essa linha no dedo e prender a sua circulação, tá? Falo isso porque comigo no início aconteceu. Então hoje eu pego a medida da linha que ela equivale à medida de um braço, que eu consigo ali enrolar no meu dedo e eu consigo fazer a sobrancelha dele toda com isso, ainda deixar um espaço. Eu gosto de trabalhar com a linha mais curta, não gosto de trabalhar com ela tão comprida. Então, pra mim, desse jeito funciona. E vocês veem que como foi rápido, 10 minutos eu consegui fazer toda essa sobrancelha. E aí agora sim eu venho fazer a finalização com a pinça. Eu tiro com a escovinha todo o excesso dos pelos para mim visualizar o que realmente ficou ainda ali na pele. E aí eu venho tirando esses excessos com a pinça. São pouquíssimos fios que ainda sobra. Sempre vem penteando, né? Tirando esses pelinhos que ficam soltinhos, porque às vezes tu acha que tem um pelinho soltinho e ele realmente não arrancou. Então eu venho fazendo esse acabamento com a pinça. E esse acabamento com a pinça, ele leva em torno ali de 2, 3 minutinhos, que é realmente só aqueles pelinhos que eu não consegui ver que eles não tinham saído, tá bom?
Mas repito, se você ainda não tem segurança de fazer a sobrancelha toda com a linha, você faz a parte de cima com a linha e a parte de baixo você faz com a pinça. E aí tem gente também que faz só esse acabamento com a linha. Faz antes a sobrancelha toda na pinça e depois o acabamento na linha. Eu não acho vantagem, eu prefiro fazer ela toda na linha, porque pra mim é muito mais rápido e eu consigo atender o cliente em 30 minutos. Eu venho ali com o meu algodão, né, e o meu soro fisiológico, removendo ali toda aquela marcação da caneta, para mim ter uma sobrancelha bem limpa, até porque eu falei para vocês também que quando a gente tira os pelos, os poros ficam abertos, então eu gosto sempre de estar higienizando bem, e eu finalizo o meu procedimento com o alta frequência. O alta frequência ele é um antibactericida, antifúngico e ajuda a acalmar a pele. E esse é o resultado do nosso design de sobrancelhas masculino, um olhar limpo e iluminado.